Olá, pessoal! Tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma tabela de campeonato de futebol feita em Excel. Então eu combinei aí várias funções do Excel, algumas fórmulas e pode até ser que exista outra maneira de fazer isso, mas eu acabei fazendo sem utilizar programação, sem utilizar macro, apenas com as funções do Excel, uma tabela para controle de campeonato de futebol. Então tem os grupos com os times, a classificação, quem passou para a segunda fase, ali que é a oitava de final, desculpa, quarta de final, semifinal e a final e depois o campeão. Tudo isso depois da abertura. Muito bem. Então eu vou mostrar aqui o que eu construí. Eu chamo aqui de futebol. Então, nessa janela aqui, ó, do Excel, o que eu fiz? Coloquei aqui 4 grupos, né? Eu fui digitando aqui nas células, grupo A, B, C, D. Cada grupo tem 4 times. E aí tem aqui as colunas para marcar a quantidade de jogos, número de vitórias, empates, derrotas. Com isso ele calcula aqui os pontos, os gols pró, gols contra, saldo de gols e qual é a posição dele dentro do grupo. E aí usei alguns recursos aqui que eu pensei, por exemplo, para calcular aqui o número de jogos, então eu somo o quê? Quantas vitórias tem, quantos empates tem e quantas derrotas tem. Com isso ele vai me dar o total de jogos. Para eu calcular a vitória, quantas vitórias esse time teve, eu peguei aqui uma função chamada conte-c, que ele vai pegar então nessa região aqui da coluna Q, quantas vezes aparece aqui o nome do time, que é o time que está aqui em B3. Então, olha aqui na coluna Q. Então, tem aqui, eu vou explicar também esse detalhe aqui. Ele vai contar quantas vezes aparece o nome aqui, que significa que é a quantidade de vitórias. A quantidade de empates é um recurso similar, porém ele vai pegar na coluna de empate. Ok? Derrota vai ser o quê? Também aqui na coluna de derrotas, né? Gols Pro. Então, quantos gols o time fez? Então, ele tem que vir aqui olhar no placar. Quando ele encontrar o nome dos jogos, ele vai pegar e somar aqui os gols que o time fez. Gols contra significa o quê? Ele vai também procurar o nome do time aqui e vai buscar os valores que estão na coluna gol contra. E o saldo de gols é a diferença do gols feitos contra os gols tomados, né? Gols pró e gols contra. Então é uma subtração, ele calcula aqui. Vamos aqui para o placar. Bom, na fase de grupos, então eu coloquei aqui os times jogando, né? Dentro do próprio grupo, igual normalmente os campeonatos têm, e aqui o placar. Então, se eu, por exemplo, aqui esse time aqui, Ursus Futebol, contra o Star P, vamos supor que o jogo foi empatado, 1-1. Então, quando eu coloco 1-1, automaticamente ele vai mostrar o nome do time aqui na coluna S, que é onde estão os empates. Então, quando eu vier aqui no empate, olha lá, ele vai buscar, ele vai achar o nome aqui e ele vai contar. Então, essa aqui é a ideia. Se o Ursus ganhou, então lá, 2-1. Então, o Ursus vai aparecer na coluna de vitória e o Star P na coluna de derrota. Repare que aqui a quantidade de gols ele já traz aqui para fazer o cálculo. Então, nesse momento, o Star P tem um gol negativo de saldo. E ele já calcula também aqui a classificação do grupo. Nesse momento, a gente tem, então, em primeiro lugar, o time que tem uma vitória, o que tem a derrota está em último. Esses dois aqui não jogaram, então eles ficam ali empatados, mas a gente pode preencher aqui. Vamos supor que foi 0-0.
um empate, então já dá um ponto para cada um, e aí eles ficam empatados na categoria. Para eu colocar a classificação dentro do grupo, eu coloquei a função aqui de... tem uma função chamada ordem. Então, o que eu fiz? Eu criei uma ordem e o critério, né? Por critério. Primeira ordem é aqui na coluna G, que é por ponto. Então, quem tem mais ponto. Porém, se empatar em quantidade de ponto, ele vai desempatar no quê? No saldo de gols, é isso? Vamos ver aqui, é J. Exatamente, saldo de gols. E se tiver ponto, saldo de gol igual, ele vai desempatar aqui nesse jogo pelos gols pro, quantidade de gols feitos, tá? Esse que é o critério. Óbvio que alguns campeonatos têm aí confronto direto, a gente pode também adequar. Mas aqui para mostrar para vocês eu usei esse conceito. O que mais que nós temos aqui? Então tem todos os jogos aqui da primeira rodada, aqui a primeira rodada, segunda rodada e terceira rodada. Então a gente preenche todos os resultados aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai automaticamente calcular quem é o primeiro e o segundo de cada grupo, com base nessa coluna aqui e a posição, e vai transferir para cá, onde tem a fase aí do mata-mata. Ok? Então eu vou preencher aqui com resultados aleatórios e vamos ver o que é que vai dar. Muito bem, preenchi aqui com novos resultados. E o que acontece? Nesse momento, as 3 rodadas foram concluídas. Então, o que a planilha já está calculando para a gente? Que todos os times já têm 3 jogos e com isso já é possível, então, verificar quem passou para as quartas de finais, tá? Então, aqui tem... Vamos olhar aqui, ó. Olhando aqui somente para a parte de quartas de finais, então ele pegou aqui quem tinha... cadê aqui, ó? PROC-V. Né? Então ele está pegando quem tem o valor 1 lá na frente do nome, dentro do grupo A, e traz o nome para cá. E a mesma coisa com o adversário que é lá do grupo B, que é o segundo lugar. Aqui eu só coloquei uma referência aqui, ó, porque, por exemplo, se os times não tiverem 3 jogos completados, ó, ele não mostra o nome aqui, tá vendo? A mesma coisa aqui, se eu pegar o do grupo B, que é aqui por exemplo, aqui, se eu tirar isso aqui daqui, tá vendo? Ele em vez de mostrar o nome, tá faltando aqui ainda completar a rodada, ele não mostra quem é que passou. Por isso que tem essa referência aqui. Então, vou desfazer, voltei o resultado aqui, então classificou em primeiro esse aqui, em segundo esse aqui. Aí já indica também a semifinal qual é a combinação, então é quem ganhar o jogo 1A e 2B, que é aqui, vem para cá. E ele vai calculando. Daí aqui então é o momento de colocar os resultados das quartas de finais. E aí com isso a gente vai ver quem passou para a semifinal, quem foi para a final e quem é o campeão. É mais ou menos isso que funciona o mecanismo aqui, tá? A gente só vai adequando aí a célula de onde ele tem que buscar. Então basicamente aqui a gente usou, recapitulando aí as funções soma, conte-c, que é para contar dependendo da condição. Usamos também uma soma e multiplicação aqui para calcular vitórias e vitórias e empate, né? Empate é 1 ponto, vitórias são 3. Soma C, subtração simples, e usamos também a função ordem, combinando aqui com o concatenar. Então eu vou concatenar as ordens, né? Que é a classificação aqui. Vou converter em número para poder fazer uma nova ordem, que é a ordem geral aqui. Eu deixei tudo aqui na mesma célula para não ficar um monte de fórmula, mas você pode separar, usar várias colunas para ir combinando e depois você pode juntar em uma só, ok? Então são essas as principais funções. E é óbvio que aqui também eu fui usando aqui a condição C para comparar o resultado, quem ganhou, quem perdeu. Tá? Também ele vai fazer aqui só espelhar aqui, ó, igual P4. Então P4 onde é? É aqui, ó.
Então ele inverte. No gols contras, ele pega o gol do adversário e joga na frente do nome, porque depois aqui no gols contra ele vai pegar, ó, como eu já expliquei antes, tá? Então é assim que funciona. Você pode de repente salvar isso aqui, se você tiver um campeonato na escola, um campeonato na empresa onde você trabalha, dá para usar como um modelo aqui e você tem tudo registradinho, vai anotando o resultado dos jogos. Se você tiver mais grupos, né, mais times por grupo, aí você adapta a planilha para aquilo que você precisa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.